Bom, qual a razão de a gente desejar simplificar as expressões? Bom, na aplicação que a gente tem, uma expressão representa um circuito e uma expressão mais simples, portanto, representa um circuito que é menor. Se ele é menor, ele é mais barato, e se ele é menor, muito provavelmente ele é mais rápido também. Um circuito mais simples, do nosso ponto de vista, é um circuito que tem menos fios e é um circuito que tem menos circuitos que fazem as operações de conjunção, disjunção, negação. Bom, para a gente, um literal é o nome de uma variável ou do complemento dessa variável. Cada variável ou o seu complemento conta como um literal. O a e o a barra, o a e o not a são literais diferentes. E os operadores são o and, o or e o not. Bom, o que nos garante que a transformação para simplificar a expressão é válida do ponto de vista lógico? Bom, a gente deseja reduzir o tamanho e ou a complexidade da expressão. Para fazer isso, a gente usa uma cadeia de equivalências. Então, eu tenho minha expressão original A, eu aplico uma propriedade válida dentre as que a gente estudou, de tal forma que eu transformo a expressão A numa expressão B. Se eu aplicar uma segunda propriedade, ou a mesma propriedade de novo, eu consigo obter uma expressão C. O que a gente deseja é que a expressão C seja menor do que A, ou ela tenha menos literais, ou que ela tenha menos operadores. A listagem das propriedades que a gente usou serve para duas coisas. Eu esqueci dessa equivalência aqui. Ela serve como documentação, para a gente lembrar do que a gente fez mais tarde, além de servir como justificativa para a transformação que a gente usou para passar de A para B e depois de B para C. Notem aqui que A, B e C não são variáveis, tá? São expressões maiores ou menores, a gente já vai ver uns exemplos delas. Bom, vejamos um exemplo da comutatividade, como que a gente transforma essa expressão aqui, A ou B e B ou A, aplicando a propriedade da comutatividade. É um exemplo bobinho, eu sei, mas eu quero começar a demonstração da técnica com um exemplo que é bem facilzinho de entender. A diferença entre essas duas subexpressões aqui é que o B e o A estão trocados de lugar com relação à expressão do lado esquerdo. Bom, eu quero obter uma expressão que é equivalente a essa aqui através da aplicação de uma das propriedades. A propriedade que eu quero aplicar é a comutatividade. Então, aplicando a comutatividade, eu quero obter uma expressão que é equivalente a essa. Então, eu quero obter uma expressão que é A ou B e A ou B. Eu sei que vocês têm pressa e eu sei que vocês já sabem o que vai acontecer daqui para frente. De novo, eu estou usando um exemplo bem simples para mostrar a técnica. Bom, o próximo passo aqui, se eu quiser andar rapidamente, eu sei que esse lado de cá é equivalente ou é igual a esse lado de cá, e eu poderia aplicar a idempotência do AND. Formalmente, para poder fazer isso, eu sou obrigado a fazer uma substituição desse termo daqui por cá. Eu inventei uma variável nova, e que por acaso esse termo aqui, como ele é igual a cá, eu posso chamar ele de cá também. Então eu estou substituindo A ou B por cá. Por que eu posso fazer essa substituição? Qual é a justificativa para eu fazer a substituição? Bom, o fechamento me diz que se A e B pertencem a B grande, então a disjunção de A e B também pertence a B grande. Portanto, o que eu tenho dentro desse parênteses aqui necessariamente vai ser ou 0 ou 1. E esse 0 e esse 1 do valor que eu vou atribuir a cá, eles
dependem, eles são consequência da expressão que eu tenho dentro desse parênteses. Então eu posso substituir o que eu tenho dentro desse parênteses por uma coisa que só pode ser 0 ou 1, de acordo com o fechamento. E essa coisa que só pode ser 0 ou 1 eu estou chamando de k, eu estou trocando a variável aqui. E eu não posso me esquecer do conectivo que eu tinha antes. Bom, agora sim eu posso aplicar a idempotência do AND. E agora eu obtenho então somente k. Se eu substituir de novo k por A ou B, perdão, eu substituo de volta, eu obtenho A ou B. Bom, na expressão original eu tenho 1, 2, 3 operadores e 1, 2, bom, o A é igual a A, o B é igual a B, eu tenho 2 literais. Na expressão resultante eu tenho os mesmos 2 literais, mas eu tenho um operador só. Então eu economizei 2 operadores nessa simplificação. De novo, aqui o exemplo é bem simplesinho, mas é para mostrar a ideia mais do que para deixar vocês impressionados. Como nosso segundo exemplo de simplificação, eu vou usar a propriedade da associatividade para simplificar essa expressão daqui. Essa expressão tem 1, 2, 3 operadores e 1, 2, 3, 4 literais. Bom, a associatividade nos diz que eu posso trocar os parênteses de lugar. Então o que eu vou fazer aqui é transformar essa expressão numa expressão que aparentemente não é mais simples, mas ela é sim. Então, usando a associatividade, eu vou juntar esses 2 termos aqui e esses 2 termos daqui. Então eu vou ficar com uma expressão que é A e B e C e D. Ah, mas essa expressão é praticamente a mesma da outra. Essa expressão é praticamente a mesma da outra, mas ela resulta num circuito que é diferente, num circuito que é mais eficiente. O circuito dessa associação é menos eficiente do que essa daqui. E eu já mostro para vocês. Se a gente usar como símbolo da conjunção isso daqui é um símbolo para o AND, o que eu tenho nesse circuito de cima, o que eu tenho na expressão de cima, perdão, é esse circuito aqui, A e B, AND de novo com C, AND de novo com D. Este circuito corresponde à expressão de cima. O circuito que corresponde à expressão de baixo, ele é assim, A e B, tem um AND aqui, C e D, e aqui no meio tem um outro AND para implementar o mesmo circuito. Então, o número de operadores, que são os circuitos que fazem a conjunção, é igual nos 2 casos. O número de literais é igual nos 2 casos. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é o seguinte, a gente vai voltar a falar disso bastante para frente, porque é um tópico importante, mas para já, vejam o seguinte, o sinal, desde todas as entradas para chegar até a saída, nesse circuito de cima, ele tem que percorrer 1, 2, 3 operadores. O caminho dele é esse aqui. No circuito de baixo, o caminho das entradas até a saída é ou por aqui ou por aqui. Qual é a diferença entre os dois? No circuito de cima, eu tenho que percorrer 3 operadores. No circuito de baixo, tanto partindo de A quanto partindo de D, eu só tenho que percorrer 2 circuitos operadores. A diferença é que o circuito de baixo ele acaba sendo mais rápido do que o circuito de cima. Mais rápido por quê? Bom, porque demora um tempo finito e maior do que 0 para eu atravessar esse circuito daqui.
Então eu tenho que atravessar esse circuito num tempo t, 2t, 3t. No circuito de baixo, por aqui eu tenho 2t e por aqui eu tenho 2t também. Portanto, esse circuito aqui é melhor porque ele é mais rápido do que o circuito de cima. Bom, vejamos um exemplo com a distributividade. A expressão original é A e B, ou B e C, ou D. E o lugar apropriado para aplicar, o lugar desejável para aplicar a distributividade é aqui. Eu isolo o B e junto o C e o D. A parte com o D eu não posso fazer nada por enquanto, porque eu tenho que ver o que vai acontecer depois. Para já, eu posso ver que por enquanto isso aqui fica do jeitinho que ele está. Bom, eu tenho nessa expressão 1, 2, 2, 3, 4 literais. E eu tenho 1, 2, 3, 4 operadores. Então, aplicando a distributividade, eu isolo o B, eu vou ficar com B. O que está dentro do parênteses vai para fora, o que está fora do parênteses vai para dentro. Então vai ser B, I, A ou C, ou D. Como é que ficou a nossa expressão simplificada? Eu tenho 1, 2, 3, os mesmos 4 literais, mas agora eu tenho 1, 2, 3 operadores e eu ganhei um operador, eu economizei um operador. Aqui deixa eu mostrar uma coisa para vocês que pode ser super interessante, talvez vocês tenham visto isso no ensino médio, mas não aqui, que é o seguinte, esquece isso aqui por enquanto. Eu quero provar que essas duas coisas, que essas duas expressões aqui são equivalentes, mas eu vou usar para isso um diagrama de Venn. Então, na expressão de cima, eu tenho, se a gente considerar que o AND é uma intersecção e o OR uma união, e por que eu posso fazer isso? Bom, se eu tenho uma coisa que satisfaz a propriedade A e outra coisa que satisfaz a propriedade C, eu posso dizer que A pertence ao conjunto, essa coisa pertence ao conjunto A, e essa coisa aqui pertence ao conjunto C. Uma coisa que tem a propriedade A e tem a propriedade C é uma coisa que pertence ao conjunto que é a união de A com C. A mesma coisa vale para a intersecção. Se eu tenho uma coisa que tem a propriedade que exibe a propriedade B e outra coisa que exibe essa propriedade aqui, então uma coisa, a primeira coisa pertence ao conjunto B, a segunda coisa pertence a esse conjunto maior aqui. Se a coisa tem as duas propriedades ao mesmo tempo, que faz com que ela pertença ao conjunto B e a esse conjunto daqui, então essa coisa pertence à intersecção de B com o outro conjunto. Então vamos lá, eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, porque eu tenho a intersecção de A com B, e a intersecção de A com B é isso. E eu tenho um conjunto C, que intersecta com B. Então a intersecção com B é esse daqui pintado em vermelho. Então, essa parte daqui é a primeira expressão. A segunda expressão, eu tenho o quê? Eu tenho a intersecção de a união de A com C, perdão. A, B, C. Então eu tenho a união de A com C, eu tenho A unido com C, e a união de A com C é tudo isso daqui. E depois eu tenho a intersecção com B. Esse aqui é o B. A e o C. Então, a união de A com B é essa parte achurada aqui. A intersecção de B com a união, a intersecção de B, a parte de B que intersecta com a união desses dois, é só esse pedacinho aqui, que pertence a B e que pertence também à união de A com C. Como a parte escurecida é igual dos dois lados, eu provo que a distributividade é verdadeira, usando uma técnica de prova que é bem simplesinha.
Eu acho super interessante, eu gosto de desenhar diagrama de Venn para essas expressões simplesinhas. Contudo, eu tenho uma dificuldade intelectual de tentar fazer diagrama com mais do que 3 variáveis. Tá? Com mais do que 3 variáveis eu não consigo enxergar o desenho, em geral eu não consigo nem fazer o desenho, quanto mais fazer as operações. Contudo, para essas provas simplesinhas aqui, o diagrama de Venn é super legal porque ele nos ajuda a enxergar direitinho o que está acontecendo de uma forma bem rápida, bem simples, bem intuitiva. Ok, nosso último exemplo é uma aplicação do Teorema de De Morgan. O Teorema de De Morgan diz que o complemento de uma conjunção é a disjunção das variáveis individuais, elas mesmas complementadas. Por que aplicar o De Morgan aqui é uma boa ideia? Bom, porque aqui eu tenho A barra, eu tenho OU, aqui no meio eu tenho AND, mas se eu aplicar De Morgan eu transformo isso aqui num OU, e eu vou transformar o A em A barra. Notem que o complemento é o complemento do parênteses inteiro, não é só da variável individual. Então eu vou ter um OU aqui, eu consigo transformar isso aqui num OU também, eu consigo transformar isso aqui num A barra. E, portanto, eu consigo juntar os dois por causa da idempotência. Então, a primeira transformação que a gente faz é uma aplicação do De Morgan nesse pedaço aqui. Então, eu vou ficar com o parênteses, o AND vira OU, o A vira A barra, o B vira B barra. Ou A barra, que era da expressão original, fica como estava. Bom, eu posso associar, porque eu tenho OU aqui e aqui, então eu vou ficar com A barra ou B barra ou A barra. Eu aplico comutatividade aqui. Eu vou ficar com A barra ou B barra. Eu vou pular os passos porque não cabe no meu papel. Eu posso agrupar esses dois aqui por causa da associatividade. Aí eu aplico idempotência. A idempotência do OU. E eu fico com A barra ou B barra. Aqui eu poderia aplicar De Morgan de novo e chegar em A e B barra. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 operadores, 1, 2, 3 literais. Nessa versão aqui eu tenho 2 literais e 3 operadores. Nessa versão daqui eu tenho 2 literais e 2 operadores. Essa versão do cantinho é mais econômica, certamente, do que essa daqui, e é mais econômica do que essa daqui também, porque eu economizo um operador. É um pedaço de circuito a menos. Bom, para finalizar, vamos dar uma olhadinha na estratégia, ou no conjunto de estratégias que a gente pode usar para fazer tanto as simplificações quanto as provas de equivalência. O processo é praticamente o mesmo, o objetivo é um pouquinho diferente. Em geral, quando eu quero simplificar, eu quero obter uma expressão menor que, pela construção que a gente usa a derivação através de equivalência da aplicação das propriedades, a expressão complexa é equivalente, logicamente equivalente à expressão simples. Uma prova de teorema você não quer só diminuir, você não quer só diminuir, você quer comprovar que uma coisa realmente equivale à outra. Bom, primeiro de tudo, e isso vale para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, você tem que conhecer as propriedades
Você tem que estudar as propriedades, tem que ter ela fácil, na ponta dos olhos ou na ponta dos dedos, para que seja possível você reconhecer a oportunidade. Você bate o olho na fórmula e enxerga, aqui tem uma distributiva, ou aqui eu posso trocar as coisas de lugar, e assim por diante. Então, vocês precisam ter um mínimo de conhecimento para conseguir sequer começar a jogar o jogo. Você não joga futebol sem saber chutar a bola, tá? Você até joga, mas não fica muito bom, né? Bom, segundo, frequentemente vai acontecer que vocês começam da expressão original e tentam chegar num lugar e dá errado. Você tenta de novo e deu certo, mas ficou esquisito, ficou meio bom. Aí você tenta de novo, essa aqui ficou legal, eu vou ficar com essa daqui. E essa eu descarto. Ela tá certa também, tá boa, mas não é tão bonita quanto eu queria. A moral da história é que, não tem uma única maneira de fazer. No caso da simplificação, não existe sempre uma única expressão mais simples, pode existir mais de uma. Qual delas você quer depende da situação, né? E principalmente dá trabalho. Tá? Começa a dar errado, começa de novo, dá errado, começa de novo, dá errado. A quantidade de vezes em que dá errado vai reduzindo ao longo do tempo. Quanto mais prática, mais facilidade vocês tiverem para brincar com essas coisas, menos sofrido vai ser o exercício. Bom, aí outra coisa que é a estratégia de jogos ou de guerra. Pode ser necessário você aumentar uma expressão antes de poder encolher a expressão. Então pode ser necessário você usar a distributiva para ampliar o número de termos, para só então você conseguir fazer algum tipo de cancelamento. E frequentemente você é obrigado a dividir para vencer. Então você pega uma expressão grandona, trabalha numa parte dela, e depois você trabalha na outra parte, e ao final das contas você consegue agrupar ou reduzir as duas de alguma forma. E finalmente, se você tem dúvidas do que você obteve de verdade, use uma tabela verdade para confirmar. A tabela verdade é um negócio simples, é uma estratégia ou um algoritmo de prova que é fácil de automatizar. Depois que vocês fizerem a disciplina de C, eu imagino que o professor de vocês pode encomendar a construção de uma tabela verdade para qualquer expressão, e vocês escrevem um programa lá de 200, 300 linhas e conseguem escrever um programa que automatiza a prova de qualquer tabela verdade. Isso não é um problema complicado demais. Fazer na mão pode ser um pouco chato se você tem muitas variáveis, porque a tabela vai ficando grande. Mas se você mandar o computador fazer, não é problema. Escrever uma tabela de 1024 linhas pode ser um negócio muito chato, mas você mandar o computador provar uma tabela de 1024 linhas é bem facinho. Você só precisa preencher a expressão dentro do seu programa, escrever a expressão dentro do seu programa e depois bater o Enter. Dali um pouquinho sai o resultado.